Ok, então talvez eu tenha me empolgado um pouquinho. É só um pouquinho, nada demais. Como eu comentei com vocês, eu gostei muito da leitura do A Grande Loja de Sonhos. E isso, ao mesmo tempo que foi ótimo, foi um pouco ruim, porque não que tenha me dado uma ressaca, mas aí eu queria muito ler a continuação e demorou pra eu conseguir, eu queria ele físico. Acabou que não deu certo, parece que teve uma promoção na Amazon no final de semana que eu comentei com vocês, né? Foi no final de semana passado. E esgotou. E aí tava, tipo, pra encomenda, demorar mó tempo, enfim. Acabei depois me rendendo e pegando ele em e-book. Então é esse aqui, tá meio laranja, mas ele é vermelho a capa. Achei muito legal, mas comecei a ler só agora. Então perdi esse tempo aí pensando na minha vida sobre o que fazer, o que ler, como proceder. E fiz vários nadas, porque obviamente quando a gente tá nessas pausas, ter o livro físico ajuda pra caramba, né? E daí o que eu tinha aqui em casa, que eu tinha pegado na biblioteca, que é um chocolate quente às quintas-feiras, eu acho que é isso, não colou. É um livro meio de crônicas, assim, de historinhas curtas, e eu não gosto muito. Eu queria mesmo um romance, né, uma coisa longa. E aí, me empolguei no quê? Me empolguei em ir na biblioteca e renovar várias coisas, assim, várias ideias de leitura, na verdade, não renovar outros livros. Mas consegui pegar um que eu queria muito ler, que é esse aqui, A Impostora. Está no mundo, todo mundo tá lendo, que é da R.F. Kuang. E não é nada do que eu esperava. Eu nunca tinha prestado atenção que esse livro era um suspense. Mas enfim, eu tô bem no comecinho, eu tô aqui ainda na página 45, então acabei de começar. E vamos ver onde a gente vai parar, né? Aparentemente todo mundo tá lendo o livro, inclusive lá na biblioteca, porque ele tava até sujinho quando eu fui pegar e a moça da biblioteca limpou ele antes. Enfim, diz aqui nos blurbs, o thriller mais comentado do momento. Será? Você já leu? Você leu os outros livros dela? Eu queria ler aquele A Guerra da Papoula, mas algumas pessoas começaram a falar que é meio chato, assim. Aí eu também perdi um pouco a vontade. Mas enfim, estou lendo agora essa pequena preciosidade. E aí, enquanto eu não ia na biblioteca pegar livros novos e também não resolvi o que eu ia fazer na minha vida, peguei esse aqui que eu comecei há um tempo atrás e parei para retomar, que é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, um clássico da ficção científica contemporânea, né, recente, muito recente, e super premiado, inclusive, da Beck Chambers. Li dela nesse período em que estivemos afastados. Li dela o Salmo para um Robô Peregrino, é isso? É um livro, que título difícil, mas é isso. Adorei, achei incrível e não tem o segundo livro traduzido ainda, né? E é o tipo de livro que é bem difícil ler em inglês, porque tem muito termo criado, e aí você dá um nó no seu cérebro, e aí é isso. Ai, não li em inglês, não encarei não. Tô na esperança de que saia a versão traduzida, né? Mas vamos ver. Enfim, peguei de novo ele, mas aí acabei indo na biblioteca e parei. Mas assim que eu terminar esses livros pra devolver, vou voltar a essa série, que se eu não me engano só me falta o último livro. Acho que eu tenho quase todos. E aí eu queria um livro coreano que não tinha, e eu falei, bom, já que não tem coreano, vamos pegar um russo, é geograficamente próximo. Um que eu já comecei também e nunca terminei, que é O Mestre e Margarida, clássicos do Bulgakov. Gosto muito do Bulgakov, gosto de outras coisas dele, mas eu nunca terminei O Mestre e Margarida. Então, é a hora, né? Jesus amado. Quantas páginas tem isso? 400 páginas. Eu achei que eu tava muito ambiciosa nessa minha ida à biblioteca. O que você acha? Mas é isso, aquela, sabe? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar grande? Fiquei com medo de não ter os livros quando eu voltei. E aí, passando nas prateleiras, porque aí já não tinha... Queria também um livro infantil do Oliver Jeffers, que eu nunca li, chama Presos. É um livro sensacional de um garotinho que quer desprender, acho que a pipa, que ficou presa na árvore. Ele joga um sapato, aí o sapato fica na árvore. Aí ele joga outro pé de sapato, também fica preso na árvore. Tudo que ele joga pra tirar a pipa fica preso na árvore. Enfim, como acaba? Não sei, eu nunca li esse livro.
mas eu não consegui achar ele lá na biblioteca. Livro infantil é um troço que desaparece de um jeito, vocês não têm noção. Mas vou continuar procurando. E aí, nessas, tudo a ver, né? Sim, você vai ver agora a semelhança. Acabei pegando a Biblioteca à Noite, do Alberto Mangel, que é, assim, o leitor ideal do mundo, talvez, não sei dizer. Mas teve uma exposição no Sesc Paulista, há uns anos atrás, que se chamava Biblioteca à Noite, e tinha uma parte muito legal, que era uma reprodução dessa biblioteca dele. Ele comenta aqui, que ele montou num galpão da casa que ele foi morar, e é um galpão do século XIV, XV, uma coisa assim, uma coisa maluca, coisas que só a Europa te proporciona, né, que é ter, não é restos, né, mas é, sei lá, casas, vigas, muros, coisas que foram de castelos, e esses remanescentes estruturais, talvez seja uma ótima descrição, de construções medievais e enfim, com muitos séculos de história. É isso, vamos ver o que o Mangel prepara aqui. Gostaria de uns causos, sabe? Meio fofoca de gente que lê, era isso que eu queria aqui. Acho que vou chegar lá, veremos. E ele, por último, mas não menos importante, na verdade eu tinha pegado ele já antes dessa remessa, mas renovei porque estou tendo que manhãs felizes ao lado de verões felizes. Gente, que HQ incrível, né? Eu sempre recomendei, na época que saía pelo SESI, não vou dizer um ano, não me lembro que ano foi, mas o SESI lançou 3 volumes do Verões Felizes aqui no Brasil, e na época que eu li eu pirei demais, eu amei aquilo, foi incrível, recomendei muito, várias pessoas leram, mas a graça dessa edição integral é que a gente tem mais 3 volumes inéditos, ou seja, leia, é isso. Não tenho muito o que dizer, porque assim, a arte é uma coisa, olha só isso. E a história é uma coisa tão fofinha, tão sensacional, tão incrível. Por quê? Porque é a história de uma família viajando, então a gente tem acesso sempre às férias deles, né? A gente até tem umas citações assim ao longo do ano, né, do que aconteceu durante, mas o momento que a gente tem acesso é a hora que eles saem de férias, a viagem até o local, o que acontece no durante e o retorno. E é isso, são vários anos, então a gente tem, sei lá, 69, 70, a gente vai acompanhando as crianças nascendo, né, os filhos do casal, os pais envelhecendo e passando por, né, poucas e boas. Começa em 1962 e acaba, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, sem me demorar, nossa, deixa eu mostrar, olha isso. Sinceramente, fala sério. Ai, ai. Como que um ser humano consegue desenhar assim, né? Que loucura, cara. Enfim, coisas pra gente admirar, né? Tchan, tchan, tchan. 1980 é o último ano aqui que a gente acompanha as férias dessa galerinha. E olha, muito legal. Nem terminei, já estou com saudades. Mas é muito refrescante de encontrar, porque começou a sair pela SESI na ordem que foi publicada lá fora. Quando sai essa edição integral, ela vem em ordem cronológica. Então eles pegaram os anos da família e organizaram. É uma leitura diferente e é muito interessante ver também, porque no meio, uma história que você já leu, se você leu da SESI, você já leu essa que você não leu. Aí a próxima você leu. E aí parece que você encontrou um baú de tesouro com coisas que você não sabia, sabe? Enfim, tem sido uma experiência muito legal. Quase como ouvir histórias familiares, sabe? Quando reúne a família e as pessoas mais velhas começam a contar histórias que você não sabe, porque você não estava lá, você não estava vivo. E aí é isso.
Estou tendo muitas manhãs felizes com verões felizes. Recomendo bastante, viu? E eu ia acabar comprando essa HQ, porque eu não sabia que tinha em biblioteca. Eu achei que não ia ter, porque, né, um negócio desse tamanho, mais caro e tal. E aí eu tava lá na biblioteca do Sesc Paulista, olhei pro lado e falei, não acredito. Peguei e saí correndo. E aí depois fui descobrir que era uma aquisição recente deles. Eu acho que talvez, possivelmente, eu fui a primeira pessoa a pegar emprestado. Você pode ser a segunda, vai lá. Mas eu ia comprar, porque eu achei que não ia ter. E tinha até visto que tava um preço super ok, R$100 esse volumão. Ele é gigante. Mas o meu problema é que eu moro numa casa pequena e não tenho mais como armazenar tantas coisas. Então, ler coisas da biblioteca também vem nesse sentido de ser sustentável, sabe? Primeiro também que, né? Ai, precisa limpar, né? As coisas que você tem. Então, é outro problema. Enfim, hoje era só isso mesmo. Queria compartilhar com vocês esse blá 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 de coisas novas para ler e dessa ambição infinita que a gente tem de conseguir ler muito mais do que, né? Querer ler muito mais do que a gente consegue, na real. Enfim, gosto. Acho que faz parte, né? Sabe, tipo, o olho maior que a barriga, que a sua mãe já falava? É meio isso, assim. É o olho maior que o olho, sei lá. Qual seria a referência? Mas, ao mesmo tempo, eu acho bom porque daí a gente tem opções, né? Porque, por exemplo, o que aconteceu com a Grande Loja de Sonhos? Eu terminei, eu gostei muito, e daí eu queria ler uma coisa na mesma pegada. Por isso que eu queria ler o segundo emendado, assim. E acabou não rolando. E aí eu fui tentar ler outra coisa e achei meio né? A gente acaba não engatando em algumas leituras porque não tá naquela vibe. E aí passei uma semana todinha sem ler nada. Foi meio triste, meio depressivo. Eu queria ler, mas não sabia o que. E aí a gente fica sem rumo, né? Aí comecei, né? Tive essa ideia, que foi ok, mas não era aquilo que eu queria. E aí depois, quando fui lá no Sesc, consegui pegar umas coisas mais legais. Mas eu ainda quero ler A Grande Loja de Sonhos. Então eu vou terminar o Verões Felizes, vou ler A Grande Loja de Sonhos 2, e aí eu continuo todo o resto. A Impostora e Biblioteca à Noite. E aí o Mestre Margarida, se der tempo. Eu fiz meio, né? Foi meio que um livro de desespero, de tipo, ai meu Deus, e se eu acabar tudo? Pois é, eu também acho. Até parece que eu vou acabar tudo isso, vai sobrar tempo. CLT, ai, coitada, ela não sabe de nada da vida dela. Mas tudo bem, é isso. É bom ter ambição na vida, nem que seja pra leitura, pra alguma coisa tem que ter, né não? Então tá, é isso. Um beijo, até o próximo Divagações de domingo. É isso.